vou mostrar para vocês como o Grupo Brandão tomou conta dos cofres públicos da Prefeitura de Colinas. O episódio de hoje é Prefeitura de Colinas, uma empresa do Grupo Brandão. Eu sou o deputado Rodrigo Lago e vou mostrar para vocês fatos e provas que revelam como o Grupo Brandão exerce a governança da Prefeitura e também do Governo do Estado. O irmão do governador Carlos Brandão, José Henrique Barbosa Brandão, foi prefeito da cidade de Colinas, eleito em 1992. Exerceu o mandato de 4 anos, depois se afastou, na época não havia reeleição, voltou a se eleger em 2004, assumindo a prefeitura em 2005 e exerceu mais um mandato de prefeito. Quando disputaria a reeleição, pediu o registro da sua candidatura na Justiça Eleitoral, o processo tramitou e na antevéspera da eleição ele teve um probleminha jurídico e aí foi obrigado a substituir a candidatura. Voltei à prefeitura em 2004, né? Fui eleito em 2004 e naquele momento já tinha reeleição. E chegou o momento em que eu tive que decidir, assim, tinha umas demandas de ordem jurídica e eu decidi, rapaz, eu vou apostar numa pessoa. E eu renunciei e indiquei a Valmíria como a minha substituta. A Valmíria vinha da iniciativa privada. O José Henrique me confiou uma missão muito árdua lá em 2008. Foi substituir uma pessoa que tinha 80% de aprovação de última hora, 48 horas antes. E eu não era nada, nunca fui nem presidente de associação. Então a responsabilidade grande, né? E qual foi o probleminha jurídico que teve o senhor José Henrique Brandão? Foi uma decisão do Tribunal de Contas da União que rejeitou as contas de 2 convênios feitos entre a União Federal, o Governo Federal, e a Prefeitura de Colinas, quando ele ainda era prefeito na década de 90. Essa rejeição das contas deixou o senhor José Henrique inelegível. Vamos acompanhar exatamente de que se tratou essa decisão do Tribunal de Contas da União. Deve-se observar, a propósito, que o cheque número 640461, de 177 milhões de cruzeiros, foi resgatado no dia 16 de junho de 1993, constando em seu verso o endosso aposto pelo senhor Lidenor de Freitas Façanha Júnior. O povo lá de Colinas conhece como Júnior Cabeção, representante da construtora Rocha, bem como a indicação da conta 2982666, de titularidade do senhor Marcos Barbosa Brandão, irmão do governador Carlos Brandão e irmão do então prefeito Zé Henrique Brandão. Coincidentemente, conforme os status encaminhados pelos responsáveis, nessa mesma data e nessa mesma conta houve um depósito de 132 milhões de cruzeiros. Da mesma forma, o cheque 640441 de 209 milhões de cruzeiros e o cheque 640462 de 203 milhões de reais, que totalizam 413 milhões de reais, foram também sacados na boca do caixa pelo mesmo senhor Lidenor Façanha Júnior, o Júnior Cabeção. E aí esses 2 outros cheques foram depositados na conta da Desvale Distribuidora. Então, para você entender, o Tribunal de Contas da União descobriu que o prefeito José Henrique Brandão desviou dinheiro de 2 convênios federais, depositando um na conta do seu irmão Marcos Barbosa Brandão e outro na conta da sua empresa, a Desvale Distribuidora de Bebidas, que tomava conta da Brahma, era a distribuidora da Brahma na região. E veja o que o Tribunal de Contas da União concluiu. Ademais, mesmo que houvesse a comprovação da execução da obra, ou seja, o serviço não foi prestado, o que não é o caso, não há elementos que demonstrem o nexo de causalidade entre os recursos federais transferidos e o objeto da avença, em especial ante a existência de depósitos de cheques da conta do convênio na conta do irmão, sempre ele, o Marcos Brandão, e de empresa do próprio ex-prefeito, que é a Desvale Distribuidora de Bebidas. E como foi que esse esquema foi descoberto? O senhor José Henrique Brandão perdeu a eleição em Colinas, não elegeu o sucessor, e a oposição, quando tomou posse na prefeitura, pediu ao juiz uma busca e apreensão nos imóveis do então ex-prefeito José Henrique. Foi aí que apareceram os documentos. Veja o próprio Tribunal de Contas narrando esse fato. A existência de papéis timbrados em brancos, carimbados e assinados em nome de diversas empresas, entre elas
uma das participantes da licitação promovida para executar o convênio 48592. Foi verificada por meio da apreensão de documentos efetuada pela Justiça em imóveis de propriedade do prefeito no âmbito de ação cautelar de busca e apreensão movida pelo sucessor do gestor na prefeitura do município de Colinas. Era um cheque em branco dado ao prefeito para desviar os recursos públicos da prefeitura de Colinas, transformando a prefeitura de Colinas em uma empresa do Grupo Brandão. Esse desvio de recursos públicos da prefeitura de Colinas ocorreu na década de 90. Foi na década de 2000 que o Tribunal de Contas da União condenou os irmãos Marcos e Zé Henrique a devolverem esses recursos para os cofres públicos federais. Mas vejam vocês a coincidência. Por sua vez, a responsável Desvale, empresa distribuidora de bebidas do Vale do Itapecuru Limitada, exatamente a distribuidora de bebidas do Grupo Brandão, realizou o recolhimento integral da sua multa, conforme se depreende da pesquisa no sistema Cisgru. O demonstrativo de débito foi acostado à peça 309, em que consta o saldo devedor de pequena monta, no importe de R$ 49, ou seja, ainda ficou um saldozinho devendo, o qual não procede, uma vez que a responsável recolheu a última parcela da multa em 9 de maio de 2023. Vocês sabem o que isso significa? O dinheiro desviado na década de 90 dos cofres públicos da Prefeitura de Colinas, e era recurso federal, só foi devolvido para a União em 2023, quando, coincidentemente, o governador já era o senhor Carlos Brandão. Ou seja, desviaram recursos estaduais para cobrir o rombo dos recursos federais que tinham sido desviados da Prefeitura de Colinas. É assim que funciona o método de governo do senhor Carlos Brandão e dos seus irmãos Marcos Brandão e Zé Henrique Brandão. Então você já sabe que o então prefeito Zé Henrique Brandão não pôde disputar a reeleição em 2008 exatamente por esse probleminha jurídico que ele tentou resumir na sua entrevista. E ele teve que colocar, então, uma funcionária do Grupo Brandão, que era a senhora Valmira Miranda. Como ela mesma disse, não tinha liderança política nenhuma, nunca tinha exercido nenhum mandato, nem mesmo de presidente de associação de bairros, associação comunitária ou associação de agricultores familiares. Mas ela foi escolhida por ser funcionária do Grupo Brandão. Recentemente, vocês viram também que depois de ser reeleita, já agora nesse último mandato dela, no terceiro mandato, ela não podia mais disputar a reeleição. E aí teve que escolher mais uma vez alguém para sucedê-la. E qual foi a escolha? O agora prefeito Renato Santos. Coincidentemente, mais um funcionário do Grupo Brandão. Quem diz isso é a própria ex-prefeita Valmira Miranda. Escutem ela dizendo aí. A família do Renato já tem uma ligação antiga com o Grupo Brandão, né? Tem, sim. Tem essa ligação desde quando chegaram em Colinas, né? O pai dele foi funcionário, Zé Henrique. O Renato é uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Trabalhei com ele na Brahma. A Brahma era exatamente a Desvale distribuidora de bebidas, a mesma empresa que serviu para o então prefeito Zé Henrique Brandão depositar valores que pertenciam ao povo brasileiro, ao povo de Colinas, que foram desviados dos cofres da prefeitura e eram recursos federais e foram descobertos um ato de corrupção pelo Tribunal de Contas da União. Então eles foram representar o Grupo Brandão em mais uma empresa do Grupo Brandão, que é a Prefeitura de Colinas, infelizmente. Então vejam vocês o quadro societário da empresa Desvale Distribuidora de Bebidas. Tem como sócios Zé Henrique Barbosa Brandão, Carlos Orleans Brandão Júnior e Marcos Barbosa Brandão. Os três irmãos da família Brandão eram exatamente os proprietários da empresa Desvale quando houve aquele desvio flagrado pelo Tribunal de Contas da União. Depois disso, o seu Zé Henrique saiu da sociedade e depois o próprio Carlos Brandão também saiu porque passou a exercer cargo público. Deixou a empresa ser comandada pelo irmão mais novo, Marcos Barbosa Brandão, em sociedade com os filhos do ex-prefeito José Henrique Brandão. E vejam como funciona ainda hoje a Prefeitura de Colinas, agora sob a gestão do funcionário do Grupo Brandão, o prefeito Renato Santos. Eu quero parabenizar aqui toda a equipe em nome do Grupo Brandão, que juntos vem fazendo essa linda vaquejada. Quando a população precisa de qualquer benefício, sempre tem que recorrer a alguma empresa do Grupo Brandão que consegue captar todos os recursos públicos da Prefeitura de Colinas. Por exemplo, quando a população precisa de asfalto, quem garante o asfalto
é a empresa Vigas Engenharia Limitada. Todo mundo sabe que essa empreiteira é administrada pelo senhor Marcos Barbosa Brandão, apesar de no papel estar em nome de uma pessoa laranja. Se precisar de uma estrada vicinal, também é a Vigas Engenharia Limitada que executa as obras para garantir uma estrada vicinal para a população ou para desviar recursos públicos da Prefeitura de Colinas. Já a coleta de lixo, a limpeza urbana, também é executada pela Vigas Engenharia Limitada, apesar de cometer graves crimes ambientais e de descumprir uma decisão da Justiça, que já determinou o fim do lixão aí em Colinas. Infelizmente, nem a ex-prefeita Valmira, nem o atual prefeito Renato Santos terminaram com o lixão e a Vigas Engenharia continua praticando crime ambiental e queimando o lixo, poluindo todo o ar de Colinas. Já o abastecimento da frota de veículos da prefeitura e talvez também algum desvio de recursos, porque o consumo é muito alto de combustível para os cofres públicos municipais, os veículos da prefeitura têm que encostar no posto do Zé Henrique. O posto onde fica o escritório do Zé Henrique, mas que na verdade no papel quem administra sempre ele, Marcos Barbosa Brandão. É o posto Gás do Sertão, que é o fornecedor de combustíveis da prefeitura. Por sua vez, se precisar de material de expediente, sempre a empresa que fornece é a FJ da Silva Noleto, exatamente do irmão da doutora Aldréia Noleto, esposa dele, sempre ele, Marcos Barbosa Brandão. Por último, o leite dos meninos na escola, o iogurte das crianças nas escolas da rede pública municipal é garantido pela empresa FF Pantoja, que tem como nome de fantasia Laticínios Canadá. Pertence ao Filipinho Pantoja, na verdade, mais alguém que cumpre ordens do senhor Marcos Barbosa Brandão. Essa fábrica de laticínios se alimenta dos leites da vaquinha do senhor Marcos Brandão. Ele já exibiu essas vaquinhas, já foi objeto de documentário e se orgulha muito do chamado queijo do sertão, que sai exatamente dessa fábrica de laticínios e que pertence também ao Grupo Brandão. É assim que o Grupo Brandão administra a coisa pública, sempre com interesses privados. Todas as empresas do Grupo Brandão ficam sugando os recursos públicos que eles administram. Foi assim na Prefeitura de Colinas na década de 90 e continua sendo até hoje, em 2026, através do prefeito Renato Santos, mais um funcionário do Grupo Brandão que cumpre as ordens dele, sempre dele, o senhor Marcos Barbosa Brandão. Esse foi o primeiro episódio do Indícios e Provas com o deputado Rodrigo Lago, mostrando a verdadeira face do Grupo Brandão.